Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da semana 4 de História, PET, volume 2, complementar segundo bimestre, e o tema dele é a organização social dos grupos humanos. A transição da vida nômade para a vida sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentários. Isso porque a introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares, nem os produtos cultivados eram os mesmos. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar formas de organização social. Nessa transição, foram formados os primeiros grupos familiares ou clãs, que milhares de anos depois dariam origem às aldeias, vilas e cidades. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Líderes mulheres. Há arqueólogos que afirmam que alguns grupos eram liderados por mulheres. Para eles, a prova disso foi a descoberta de esculturas de culto às mulheres, à fertilidade e ao poder atribuído às mulheres por causa da gestação que era associada à fertilidade e teria dado um lugar de destaque às mulheres, que podiam ser responsáveis pela organização do grupo. Então, aqui nós temos duas descobertas dos arqueólogos, né? Que são essas esculturas. Essa escultura aqui, que é Vênus, e descoberta na Austrália, e esta daqui, descoberta na França. Questão número 7. As transformações na história podem ser de curta ou longa duração. A transição do nomadismo para o sedentarismo pode ser considerada uma mudança de longa duração? Justifique. Então, volte aqui no trecho onde fala da fixação, da organização social dos grupos humanos e leia sobre a mudança de vida nômade para a sedentária para você responder o item a seguir. Questão número 8. Explique por que alguns arqueólogos acreditam que existiam sociedades lideradas por mulheres há mais de 20 mil anos. Aqui você vai revisar o último trecho onde fala sobre líderes mulheres para você responder este item. Então, façam a leitura daquele último parágrafo e responda o item 8. Questão número 9, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, de acordo com a leitura do texto proposto aqui na página anterior, vocês devem marcar V ou F na atividade proposta na questão número 9. O que aprendemos? Questão número 1. Escreva quantas décadas ou séculos vive em média cada um desses animais. Então, eu tenho aqui a carpa, que ela vive 30 anos. A tartaruga, que vive 100 anos. O leão africano, 10 anos. E o elefante, 70 anos. Lembrando que uma década
corresponde a um período de 10 anos e um século corresponde a um período de 100 anos. Sabendo disso, vocês devem responder quantas décadas vivem cada um desses animais. Próximo item. Ligue as imagens à atividade correspondente, depois escreva na linha abaixo de cada foto se a atividade era comum entre os povos nômades ou os povos sedentários. Então, observe as imagens, faça a correspondência com as frases que estão no retângulo. Depois que você fazer a associação ligando, você deve escrever embaixo da imagem se essa imagem corresponde à vida nômade ou à vida sedentária. Então, crianças, finalizamos o vídeo da 4ª semana de História. Um abraço a todos, até a próxima aula.